E aí, tudo certo? Cara, eu não sei se vocês frequentam baladas ou já foram, mas o que está acontecendo recentemente é que estão ficando vazias. Tipo, é sério mesmo. Eu já falei com amigos, eu dei uma pesquisada, vi fóruns, notícias, que a maioria dos caras, né, os homens, simplesmente não está mais indo pra balada como antigamente, né, como antes. E sabe qual que é o mais curioso? Muita balada também está fechando as portas. E algumas das mais famosas, inclusive. Então aí eu te pergunto, o que será que está acontecendo? Será que os caras estão ficando mais caseiros? Será que é só questão de dinheiro? Ou será que tem algo mais profundo por trás disso tudo? E esse tema de vídeo eu achei bem interessante, que foi sugerido pelo inscrito Matheus Souza, que basicamente ele perguntou: poderia fazer um vídeo explicando por que os homens estão deixando de ir para baladas e algumas até mesmo fechando? O que será que está acontecendo? Então eu deixo essa pergunta para vocês responderem aqui nos comentários. Por que a maioria dos homens não estão querendo mais ir em baladas como antes? Ficar comigo. Não, não. Tô de boa. Esses homens hoje em dia se esforçam pra gostar de mulher. E se você ficou curioso para saber minha opinião e os dados, fique até o final. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E também hypem muito o vídeo, que essa opção está aparecendo depois que vocês curtem o vídeo. E se você gosta do meu conteúdo, gosta do meu trabalho, se possível, deixe um valeu demais. E também eu deixei aqui um apoio para você contribuir com qualquer valor, que já me ajuda muito. Que nem eu já disse em outros vídeos, né? Ultimamente o engajamento está caindo muito. A monetização às vezes está limitada. Mas isso é papo para outro vídeo. E se vocês gostam do meu conteúdo, dá uma contribuição aí, beleza? Então, chega de enrolação e vambora. Cara, eu não sei vocês, mas lembra pelo menos uns 10 anos atrás? Ir pra balada era o tipo pico, né, do fim de semana. A maioria dos homens se arrumavam, colocava perfume, comprava bebidas, dividiam a gasolina com os amigos. Tudo isso só pra ter a chance de talvez conhecer alguém, dançar um pouco, né? E quem sabe, né, algo a mais, que vocês sabem muito bem. Só que de lá pra cá, as coisas mudaram e mudaram muito. Primeira coisa, vamos ser realistas aqui, vamos falar o óbvio, né? O custo de vida tá um absurdo. E pra ir pra balada hoje, virou um rolê de luxo, né? Você paga caro na entrada, a bebida dentro é uma fortuna, estacionamento, Uber, roupa, tudo isso pesa. E aí o cara começa a pensar, pô, será mesmo que vale a pena gastar 300 conto numa noite? Sem nem saber se vai ser vantajoso, porque sejamos sinceros aqui, né? Pra você ganhar 300 reais no dia, cara, você tem que trabalhar num serviço excelente. E aí você vai gastar 300 reais, 400 reais, isso eu tô chutando baixo, né? Numa balada mediana, assim. Você vai gastar tipo 300 reais, 400 reais que você suou pra ganhar e muitas vezes você não vai conseguir ter aquele objetivo que você foi, né, pra essas baladas, porque também sejamos sinceros aqui, né, todo mundo sabe a maioria real intenção das pessoas que vão pra balada, o que buscam, né. E uma pesquisa feita com jovens no Reino Unido mostrou que mais de 60% estão saindo menos justamente por causa dos custos. E aqui no Brasil a situação é até pior, né. Ó, vamos fazer um cálculo rápido aqui. Entrada chutando baixo, 60 a 120 reais. Pro homem, né? Porque em algumas baladas, né? Ou quase todas, as mulheres não pagam ou se pagam, pagam meia, sabe? Mas do homem ele paga a entrada completa, né? A entrada normal. A bebida, cada drink, em média, chutando também baixo, vai 25 a 40 reais. Transporte, se você não tiver carro, você vai ter que ir de Uber. Cara, dependendo do lugar, 50 reais fácil. E depois da ressaca, né, um lanchinho cai bem, que é mais ou menos, 40 reais. Cara, só nessa brincadeira aí você já gastou mais de 250 reais. Chutando baixo, não esqueça disso. E aí vem a realidade, né? Muitos homens não têm esse dinheiro sobrando, ainda mais hoje em dia. Tempos de inflação, desemprego alto entre os jovens, a pressão para ajudar em casa, pagar estudo, contas, ter hobbies. E se você colocar na ponta do lápis, não sobra nada para o lazer. A balada virou um gasto sem garantia de retorno, né? É algo superficial, é algo que é mais um ativo passivo que muitas vezes você não tem retorno de nada, sabe? E o pior ainda é que às vezes
O homem, né, o cara que vai, gasta tudo isso e volta frustrado, né? Ele não se divertiu, não conheceu ninguém, ficou num ambiente lotado, música alta, celular de todo mundo apontando na cara. E aí ele fica pensando, né? Nossa, pra que tudo isso? Pra que eu gastei R$ 300 em uma noite, sendo que eu podia investir em alguma coisa que dá retorno, né? Ou, sei lá, pedisse algum lanche em casa, uma pizza. Compensa muito mais do que você sair da sua casa, gastar dinheiro com isso, aquilo, gastar em bebida, entrada, tudo isso, sem ao menos você conseguir ter o objetivo que você tava em mente. E outro ponto que ninguém gosta muito de falar, né, mas que precisa ser dito, é que a maioria também dos homens estão meio que com medo, e é um medo real. Eu já fiz vídeo aqui explicando, se vocês tiverem curiosidade depois que acabar esse, tem uma playlist que vocês vão ver, que eu explico cada detalhe desse tal medo dos homens que estão hoje em dia, principalmente voltado nas mulheres. Hoje, uma simples interação na balada pode virar um problema, uma dor de cabeça enorme, cara, vocês não têm noção. Se a abordagem for mal interpretada, se a outra pessoa não gostar, se rolar algum mal entendido, cara, já era. Ainda mais hoje, né, que você saca o celular, começa a gravar, começa a falar que a outra pessoa fez isso e aquilo, até provar que você não fez, você pode ir até de arrasta. E eu não estou dizendo que as mulheres estão erradas por se protegerem. Longe disso. Mas o clima geral ficou mais tenso, mais nebuloso. Em vez de um ambiente leve, um ambiente de descontração, um ambiente de diversão, né? Virou um campo minado para os homens. E para muitos deles isso pesa muito, né, na balança. Tipo, eles pensam: ah, se eu não posso nem puxar conversa sem correr risco, então melhor nem sair de casa, vou gastar dinheiro à toa. Muitas vezes acontece assim também, que eu já vi relatos. A pessoa paga tudo, né? Paga combo pra ela, isso, aquilo. Aí no final da noite, quando ele quer algo a mais, né? Ela simplesmente ignora ele ou fala que tem outro compromisso. Só que tem uma questão aí, que muita gente também não gosta de falar, é que também depende muito do cara, né? Porque a realidade é essa. A maioria também nesses ambientes estão lá porque querem aproveitar do cara, ainda mais se o cara for um cara emocionado, um cara que faz tudo pra agradar elas, né? Ainda mais nesse ambiente, que é um ambiente, né, de flerte, essas coisas assim, que o cara, pra tentar mostrar que ele tem dinheiro na conta, pra mostrar que o cara tá fazendo o papel dele de homem, ele vai fazer tudo isso e no final da noite ele vai acabar chupando o dedo. Essa é a verdade que ninguém gosta de falar. Nos dias de hoje, todo cuidado é pouco. Teve um vídeo que eu já fiz aqui, só pelo fato do cara ter terminado o namoro com a menina. Ela começou a acusar ele que ele era ladrão, isso e aquilo, e saiu dentro de uma van que ele tava correndo na rua, um monte de cara, e o que aconteceu depois é história. Então, pra vocês verem, se a namorada que depois virou ex, em 5 segundos, fez essa acusação gravíssima, imagine você que não conhece a outra pessoa, você não sabe as reais intenções. Muitas vezes você vai lá, as pessoas aproveitam de você, e você, quando quer ter uma coisa a mais, né, que a maioria vai com esse objetivo, né, que a maioria vai com esse objetivo, você ainda sai como errado, entende? Por isso que o meu conselho pra vocês, cara, se vocês frequentarem esses ambientes, pensa muito bem, porque os dados, as notícias, as pesquisas não mentem. E outro detalhe também que eu não falei é a respeito dos apps de relacionamentos que mudaram muito, né? Se a questão é ter algum tipo de relacionamento, mas, né, você sabe muito bem, cara, a balada virou algo de segundo plano. Antes, né, a balada era o lugar para conhecer gente nova, conhecer até, né, possíveis parceiros para a vida. Hoje, cara, a real é que com um clique no celular você conversa com qualquer pessoa nas redes sociais, troca ideia no Whats, marca um encontro direto, sem som alto, sem gastar dinheiro, sem multidão, sem ter riscos, né? Não que esse não tenha, mas em comparação com o outro ambiente, é quase desproporcional, né? E para muita gente também é muito mais prático, mais barato e até mais seguro. A geração mais nova, né, a minha, possivelmente a sua geração, cara, prefere mais rolês caseiros, festinhas menores, jantares com amigos, sair até para um lugar assim, mas com um ambiente que você goste, né? Por exemplo, ir para um show, sei lá, um show de algum tipo de banda que você gosta, em vez de nessas baladas com som
né, você sabe muito bem o estilo de música que toca lá. E aquele modelo tradicional de balada, né, luz estourando, bebida cara, fila na porta, tá ficando ultrapassado, né, pra muita gente, inclusive para os homens dessa nova geração. Sabe qual que é o mais curioso? Não é só o dinheiro, cara, não é só o medo, é também a questão do desgaste emocional. Eu também já fiz vídeo aqui explicando, também uma questão do homem mediano, mulher mediana. Também que a maioria dos homens não estão querendo ter nenhum tipo de relacionamento, principalmente nos moldes de hoje em dia, né? E a real é que muitos homens começaram a meio que perceber, né, que iam pra balada com a expectativa de ter uma conexão. Porque não sei se vocês têm vô ou pessoas mais antigas vivas, pergunta pra elas. A maioria, quando ia pra balada, era mais pra você tentar conhecer uma pessoa, ter expectativa de conexão. Muitas vezes até casavam, né, com você conhecer a pessoa na balada, que antigamente, bem antigamente, há uns 20 anos atrás, o estilo das músicas, o estilo da balada era totalmente desconexo do que é hoje, né. A maioria ia pra balada antigamente pra conhecer as pessoas, pra ter algum tipo de conexão mais íntima, não naquele sentido, mas de um sentido de você encontrar uma namorada, um namorado, uma pessoa que queira compartilhar a vida com você. E em contraste, hoje em dia a maioria volta com a sensação de vazio, sabe? Uma sensação de que você desperdiçou dinheiro, tempo, qualidade de vida por uma coisa que você não conseguiu ter. Sabe? Porque às vezes até rola uma conversa, um beijo, mas no outro dia é como se acontecesse nada. Nenhum laço, nenhum interesse real. E isso, querendo ou não, você discordando, isso cansa, cara. Frustra. Principalmente para os homens. Eu não sei como que é na cabeça das mulheres. Se você é mulher, deixa aqui nos comentários se você tem esse tipo de desgaste emocional, sabe? Tipo, as conexões estão muito rasas nesse tipo de ambiente. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Só que então, voltando um pouco para os homens, a maioria pensa assim: ah, por que eu tô me colocando nesse ciclo todo fim de semana, entende? O que eu estou fazendo da minha vida? Esse é meu propósito de vida? O que eu estou fazendo com o meu tempo, entende? Aí, querendo ou não, isso reflete que a maioria está escolhendo ficar em casa, coloca uma série, joga jogos online com os amigos, ou até vão, né, para um tipo de rolê um pouquinho menor. É algo que realmente preencha, né? Nem que seja só pelo conforto. E também, eu disse no começo, que a maioria desses estabelecimentos, né, desses lugares que tem balada, estão fechando de um nível exponencial, e é uma verdade sim. Por exemplo, no Reino Unido, 31% dos clubes noturnos fecharam entre março de 2020 a dezembro de 2023. Não é tão longe assim, sabe? Isso segundo dados da Night Times Industrial Association. E no Brasil, várias casas famosas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras capitais já fecharam. Algumas até tentaram migrar para o modelo de festas privadas ou experiências diferentes, mas não se seguraram. Um dos principais fatores, né, a economia mudou, os hábitos mudaram e o público, principalmente que gera renda nesses estabelecimentos, que é o público masculino, estão mudando as perspectivas deles de frequentar esse tipo de ambiente. O que antes era um dos pilares de faturamento para essas casas, simplesmente não está mais sustentando esse modelo antigo. Mas enfim, cara, essa conversa não é para dizer que a balada é ruim. Longe disso, cara, tem gente que ama, se diverte e se sente em casa naquele ambiente e tá tudo certo, sem julgamentos. Eu não sou o dono da verdade, cada um faz o que bem entender com a própria vida. Só que eu mostrei uma realidade para vocês, que foi o tema que um inscrito sugeriu, e eu estudei sobre isso, vi vídeos, e a realidade é essa, né? Você aceitando ou não, que a maioria dos homens, em especial, que estão enxergando o custo emocional, financeiro e o tal medo, né, de irem para esse tipo de rolê, que é algo que não compensa mais, né? Talvez no futuro seja de festas menores, né, com preço acessível, sem aquela pressão, até com mais segurança, né, principalmente voltado um pouco para os homens, né? Que se vocês chegaram até aqui sabe muito bem o que eu quero dizer. E talvez o modelo balada, né, precisa meio que se reinventar completamente. Porque querendo ou não, o seu negócio depende muito do seu público, né?
Se o seu público-alvo mudou, você também tem que mudar a forma como você vai tentar alcançar esse novo público. Mas eu quero saber de você. Você vai pra balada? Ou já foi? Ou você parou? E deixa aqui o porquê. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E também, assim como esse inscrito, deixa aqui o próximo tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião. Sucesso para todo mundo e até a próxima!